Senhor Jesus, estamos aqui porque cremos, Senhor. Cremos em um Deus vivo. Cremos em um Deus que tem manifestado o seu poder através de um povo especial, zeloso de boas obras, Pai. Diante desta revelação, Senhor, estamos na sua presença para te adorar, Senhor, e ver, ó Deus, a manifestação deste poder através deste povo que vem à sua presença, Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, toma-nos, ó Deus, sob teu controle, Senhor. Cada palavra, ó Deus, falada neste lugar, que seja a palavra do Senhor. Ó Deus, que seja o assídio do Senhor para as nossas vidas, Pai. Tira-nos, Senhor, de cena, Pai. E, ó Deus, muda o curso, Senhor, das nossas vidas. Neste momento, todo pensamento, Senhor, possa estar voltado para aquele dia no Calvário, Senhor. Ali onde o Senhor, ó Deus, comprou-nos, Senhor, derramando o seu precioso sangue, Pai, para que pudéssemos entrar com confiança à sua presença nesta noite e estar com confiança, Senhor, neste mundo. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, fica conosco, ajude o teu povo, Senhor, ajude os teus servos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, fica conosco, Jesus. Amém, Jesus, amém. Uma boa noite com o Senhor Jesus. Estamos na presença dele nesta noite, e a manifestação do poder de Deus vem diante desta revelação que tem alcançado o seu povo, amém? Através do nosso profeta, ele tem trazido essa palavra maravilhosa que tem sido repartida na medida certa para cada um, e você tem se alimentado dela. E eu gosto muito daquela parte da história, quando ele diz, e os discípulos a caminho de Emaús, quando eles tinham estado com Jesus, eles conheciam Jesus, mas naquele dia eles ficaram, será, está parecido, alguém pensava assim, está parecido com ele, mas será que é ele? Mas ele morreu. Mas foi na hora do partir do pão, no partir do pão. Então o segredo estava ali, porque só Jesus partia o pão daquela maneira. Muitos partiam o pão naquele dia, mas quando ele pegou o pão para partir, eles o reconheceram, amém? Isso é maravilhoso. Então, no partir do pão, e eu sempre digo que se você já esteve na presença de Deus, viu Deus falar, se você já viu Deus falar, e você esteve com Ele, se você esteve na presença dEle, você vai ver Ele no partir do pão nesta noite, amém? Que o Senhor continue te abençoando, te dando a paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ficamos em pé. Colossenses capítulo 3, a mesma escritura que foi tomada esse final de semana, é algo vivo para nós, né? Algo, eu creio que é Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, verso 15, verso 16, isso mesmo. O que é isto? 26, perdão. 1:26. Isto. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais
Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, entre nós, povo, né? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? O Senhor continue te abençoando. E nós lembramos em São João, no capítulo 1, que ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, creio eu, que ele diz: e o Verbo, a palavra, né, se fez carne e habitou entre nós. Amém? Que o Senhor continue te abençoando. Pode se assentar. Muito obrigado. O Senhor acrescente as suas bênçãos, o seu poder na sua palavra. Amém? Nós poderíamos falar muitas coisas de nós mesmos, mas nada de bom se acha em nós, como humanos, como homem. Mas Deus, pela sua infinita graça, Ele te amou, e essa graça, esse amor te alcançou, nos alcançou e trouxe-nos para Ele. E você tem ouvido a sua voz, e há uma palavra que diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E então você está seguro, porque Ele te amou, e este amor foi tão grande, ao ponto dele se doar a si mesmo, ao ponto dele deixar a vida sair por você, derramando o seu sangue por nós. Então aquele dia no Calvário é o dia da vitória. É o dia grande da nossa vitória, porque íamos caminhando de passos longos para o inferno. Mas houve uma mão que estendeu e que nos trouxe para junto dele. E ele nos colocou no teu seio. Como amou, Ele amou e se colocou no seu lugar. E Ele trouxe-nos para perto dEle, e estamos juntinhos dEle nesta noite. E nós caminhamos juntinho dEle quando vamos trabalhar. E nós caminhamos junto dEle quando voltamos para casa. Nós caminhamos junto dEle quando vimos para a igreja. Aonde você for, você está com Ele, porque você é dele, você pertence a Ele. Então, se você tem algo que pertence a você, você quer aquilo bem pertinho de você. Quando você viaja, Ele quer que você esteja bem pertinho dele. Mas a saudade, mas esse amor está lá. Está lá, sendo projetado. Mas que o Senhor continue nos abençoando. Então, continuando, eu queria trazer algo nesta noite, Deus permitindo, seria a mensagem do irmão Brana, levantando e tirando da história. Muitos contam a história de Cristo. Aí no que diz, sempre que leio a história de Cristo, a história é algo que está lá atrás, ficou para trás, mas o irmão Brana veio e diz, tirando-o da história. Quando você conta uma história de alguém, é uma coisa, mas quando você conta uma história sua, é diferente. Você viveu a história. E nós sabemos que estávamos com Ele lá, em seus pensamentos. Tudo que Ele passou, nós estávamos com Ele. E você faz parte desta história.
Você faz parte da história de Cristo. Você não está contando algo que você ouviu falar. Você está contando algo que você presenciou. Que você estava nos pensamentos dele antes da fundação do mundo. Por isso que você é dele. Por isso que ele quer você com ele. Por isso você não se aparta dele. Por isso queremos sempre estar com Jesus. Porque onde ele está, onde ele está, a paz, a cura, a libertação, tudo de bom na presença do Senhor Jesus. Então, quando você tira-o da história, é pela sua fé. E você traz-o em cena, através de você. Como Jesus entra em cena, é através de você. Porque imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Maravilhoso. Então, manifestando este mesmo poder, tem que ser manifestado através de você. Porque a palavra em Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo poder está aqui, através da sua igreja. Amém? Quero tomar a mensagem levantando e tirando da história, no parágrafo 13, ele diz assim: estamos nesta noite no extremo, e vendo cumprir-se e desenrolar-se duas grandes cenas. E aquelas duas grandes cenas são estas. Uma delas é a história chegando a seu fim. E a outra é o tempo chegando a seu fim. Muitos grandes homens por todas as eras têm anelado ver esta hora que agora nós estamos aproximando. E quando vivemos neste glorioso cenário do sol mortal e a alva da luz eternal, sinto que estamos vivendo em uma das eras mais grandiosas que o homem se tem permitido viver, porque é o fim do tempo, e o tempo misturando-se com a eternidade. A história unicamente nos diz diz o que temos lido, o que tem sucedido, e o que está no futuro está na mão de Deus. E nós damos conta hoje que não há muita história que está sendo escrita, porque eu creio que jamais será usada. Ambos eventos estão chegando a seu fim. Por exemplo, como estamos chegando ao último da crise nacional, e a segurança está chegando a seu fim. Profecias, amém? Tudo, mas graças a Deus, e você tem segurança, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que maravilha estar na presença do Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar deste amor leal. Amém? No parágrafo 39 ele diz: não olhemos a ele como tal. Que bem nos faz um Deus histórico, se ele é unicamente um Deus histórico? Que bem haveria feito um Deus histórico a Arão e Joquebede? Que bem haveria feito um Deus histórico a Moisés? Que bem haveria feito um Deus histórico a Lázaro? Que bem haveria feito um Deus histórico ao cego Bartimeu no portão?
que bem faria um Deus histórico a você nesta noite, se não é o mesmo hoje? Ele é o mesmo hoje. Ele perdoa todos nossos pecados e cura todas as enfermidades. O Deus histórico tirando da história. Ele brilhará neste último dia. O quê? Quando o tempo está por finalizar, quando ele brilhará, quando a política está por finalizar, quando a vida está por finalizar, quando tudo está chegando a seu fim, Jesus vem à vida. Quando tudo tem chegado à sua condenação, ele ainda brilha. O lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somente clame a um Deus histórico e observe-o chegar a ser um Deus presente, tirado da história para brilhar igual o que ele fez naquele tempo. Ele atuará igual, ele obrará igual, ele perdoará igual, ele curará igual. Sua compaixão é igual, sua vontade é igual, e seu poder é igual. Ele é o mesmo, ele está esperando por nós. Você não pode chamar com seus lábios. Ele não vem por serviço de lábios, ele vem por fé. Quando sua fé, não sua oração longa ou curta, porém ele vem através dessa pequena e débil fé, vem dentro da sua alma, que pode agarrar-se e dizer: aquela pequena dor tem saído, que trouxe-me ao tabernáculo nesta noite, pode iluminar a minha alma novamente, pode enviar-me longe daqui, incendiado e cantando como os pássaros no ar. Por quê? Ele é um Deus histórico e um Deus do dia presente. Ele está esperando para ser chamado. Chame ao Senhor, ele escutará. Fale a ele em salmo. Chama Jesus. Chama Jesus, mas chama depressa. Ore a ele, creia nele. E creia nele, ele responderá. E estas palavras lhe digo para terminar. Essa é a razão desta reunião nesta noite. Esta é a razão que esta reunião tem começado. Eu creio que o Deus que me tem dito faz 27 anos, quando colocamos esta pedra angular, faz tempo que eu pregaria o evangelho ao redor do mundo. Ele o fez suceder. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Então você tira-o da história nesta noite. Qual é o problema? Qual é o problema com você? O que tem te atormentado todo este tempo? O que atormentava o cego Bartimeu? Então, nessa mensagem, irmã Branda diz que Arão orava toda noite. Ele subia ali 400 anos sem Deus falar com eles. Mas ele estava ali firme toda noite. Irmã Branda conta que ele ali chegava ali com as costas toda retalhada de chicotes. Não precisava apanhar mais o inimigo. Ele gosta de bater, você não precisa disso. Ele não precisava apanhar, porque ele estava fazendo o trabalho dele. Mas o inimigo, para subjugar o povo, batia neles. E ele chegava com aquela costa toda machucada. E a irmã Branda disse que Joquebede ali passava alguma coisa ali.
E ele já velho, ele subia aquelas escadas e ia orar. Mas chegou um dia que ele ouviu uma voz, ele viu um anjo. Ele disse: libertador está vindo. E eu digo para você, o libertador está aqui. Aquele que nos libertou. Ele tem saído da história e tem mostrado nesse tempo presente. Cristo em vós, a esperança da glória. E ali, e então mesmo assim, demorou tempos ainda. Mas o certo é que a libertação veio. E eles saíram daquele jugo. E então, o inimigo coloca pesos. Mas ele disse, ele tirou todo o peso. Ele levou sobre si. A história daquele homem que viu numa visão. Então aquele outro ia levando aquele fardo enorme. Ele olhou, ele ofegante, subindo aquela colina. E então ele disse para ele: Senhor, tu levas todo o fardo do mundo aí? Ele disse: não, esses são seus fardos. São só os seus fardos. Mas você pensa, ele carregou sobre si, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías 53, ele era desprezado, mas indigno, nenhuma beleza víamos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Amados, nesta noite é uma noite de libertação, porque é o poder de Deus sendo manifestado através de você. Essa é a fé. Este é o posicionamento. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo, no versículo 14, ele se fez carne, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele se fez carne e habitou entre nós. E para sentir dor de cabeça, ele sentiu dor de cabeça. Ele chorou, ele pôde chorar, sentir o que é a perda de um amigo. Ele pôde, Mambrana disse, ele foi criança, ele foi bebê. E o bebê chorou. E ele, como bebê, ele chorou. Mas ele foi crescendo. E da medida que ele foi crescendo, aquele poder foi crescendo, foi manifestando através dele. Que o verbo se fez carne. E amados, nesses dias que estamos vivendo, este verbo tem tornado carne novamente. A sua igreja tem tornado a sua carne. E este poder o Espírito Santo tem manifestado através de você. E estes pés que você tem são os pés de Jesus. E este corpo que você tem é o corpo de Cristo na terra. A igreja noiva é o corpo de Cristo na terra, para manifestar este poder. E o que está impedindo isto acontecer? O que está impedindo isto acontecer? Nada mais. Tudo está ruindo. A política, a economia, tudo está ruindo.
mas tu não serás atingido. Amém? Porque a deidade está em você. Porque Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus maravilhoso. Deus, tu conheces o coração de cada um aqui, Senhor. Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um, Senhor. Deus, misericórdia que te pedimos, Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Deus, chegar a essa estatura, Senhor, de fé, Pai. Que possamos, ó Deus, chegar a este nível, Senhor. Ó Deus, de consciência, Senhor. Esse nível, Senhor, de fé, Senhor. Fé, Senhor. Virtude, Pai. E o Senhor vai crescendo dentro deste povo, Pai. Ó Deus, numa hora desta, Pai, eles perguntarão, Senhor, onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo que gritava às vezes à noite? Aonde está aquele povo barulhento? Oh Deus, estaremos junto de Ti, Senhor. Estaremos nos Teus braços, Pai. Aonde Tu passarás enxugando as lágrimas, Senhor. Tudo tem cessado. Tudo tem parado. Ali não haverá uma ambulância. Ali não haverá essas coisas de baixo. Só os que estão em cima. Oh Senhor, eleva-nos, Senhor, a esta fé, Pai. Tira-nos, Pai. E nesta hora, o Senhor entra em cena novamente, Pai. Transforma, Senhor Deus. Eleva-nos, Senhor. Oh, grande Deus poderoso. Que as enfermidades agora, Senhor, saia no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade sai agora no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda dúvida, Senhor, todo pesar no coração, Pai, Deus, o Senhor levou sobre si, Senhor. Que a libertação chegue agora, Pai, e tira, Senhor, todo o mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor. Aquele, ó Deus, que não dá conta, Senhor, estende a sua mão agora, Pai. Levante-o, Senhor. Levanta, tu que dormes. Desperta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerás. É chegada a hora. A palavra tem sido repartida. A palavra tem sido aberta. Ó Deus, ajuda, Senhor Deus. Ó Deus, que possamos estar, ó Deus, como aqueles discípulos a caminho de Emaús. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor. Não vá sem eu antes lhe falar que Tu és maravilhoso, Senhor. Que Tu és a minha paz. Que Tu és a minha libertação. Que Tu és o meu amor, Senhor. Que Tu és a minha cura, Senhor. O Senhor levou sobre si. Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Os discípulos no caminho de Emaús, vamos ficar de pé, iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que eram ver o Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Cante agora. Fica conosco pelo seu imenso amor. Os discípulos te pedirão na aldeia de Emaús. Graças a Deus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia, Jesus. Ele te amou. E seu amor foi tão grande que a graça soberana se manifestou. Deus te amou e através da graça te alcançou. Você não é qualquer pessoa. Você é alguém que Deus escolheu. Sua graça, sua sublime graça. Sublime graça. Lembre-se disso agora. Enquanto nós vamos terminando esta reunião, projete o amor divino e a graça soberana se manifestará. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Projete esta graça. Projete esse amor. E essa graça se manifestará na sua vida agora, na vida de mais alguém que você ama, porque o Deus que estava na história está aqui conosco. Ele foi tirado da história. Tire-o da história nesta noite. Projete esse amor e milagres vão acontecer na sua vida. Você pode sair com um milagre nesta noite, com a resposta da sua oração. Coloquemos as mãos uns sobre os outros. Projetemos esse amor agora, com muita fé. E você vai tirar da história o Deus que está presente. Ele é o Deus presente na hora da angústia. Senhor Deus, nesta oração final, Senhor, nós queremos projetar esse amor e cremos, meu Deus, que o Senhor é tirado da história. Quando nós amamos, projetamos esse amor, a graça soberana se manifesta. Senhor Deus, é agora. Queremos sair desta reunião com o toque do Senhor, com a bênção do Senhor. Aleluia. Pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos libertados,
E é em nome do Senhor que nós projetamos isto agora, sobre nossos irmãos, sobre nossas irmãs, sobre cada um que entrou por essas portas, aqueles que estão pela internet, em nome de Jesus. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz, graças a Deus, aleluia. Deus abençoe irmão Enéas, sua família, sua casa, seu trabalho, seu ministério. Deus abençoe este varão. Eu já perdi, doei, me achou. Se há um rio que flui do meu viver, aleluia, há uma fonte, há uma fonte que não deixa secar. Se existem as águas, aleluia, que não se acabam aqui. Se há um rio que corre secará. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Senhor, continue abençoando a cada um. O Tabernáculo Vida em Nova Mamoré, em audiência, comunicado de audiência, irmãos. Tabernáculo Vida em Nova Mamoré. Vamos dizer a todos, Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproximadamente 20 pessoas assistindo deste culto, participando, né? E até às 20h30 havia 7 conexões. Vamos dizer a todos eles, Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus, e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe, vire para o seu irmão, para a sua irmã, e diga, Deus te abençoe, e até sexta-feira. Amém? Deus vos abençoe. Neste mundo sou um cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, sujeito às ordens de homens carnais, sujeito a passar por duras provações. Convivo no meio de homens corruptos, nem sempre a vida é doce como mel, mas graças a Deus que já sou inscrito, terei um futuro próspero e bonito. Já fui nomeado cidadão do céu.
fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador. Cidadão do céu, eu sempre serei, pois já sou remido no sangue vertido de Cristo, meu Rei. No mundo a vida é curta demais, as enfermidades vêm nos assolar. Enquanto vivermos aqui neste mundo, temos que vender, temos que comprar, mas virá o dia por nós esperar. Todo vencedor terá o seu troféu. Sou caluniado e muito perseguido, estou no combate, mas já fui vencido, pois agora sou um cidadão do céu. Cidadão do céu, agora eu sou, pois já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador. Cidadão do céu, eu sempre serei, pois já sou remido no sangue vertido de Cristo, meu Rei. Falam mal de mim, muitos me desprezam, tentando com isso tirar minha fé, mas nada no mundo me abalará. Quando vou caindo, Cristo põe-me em pé. Assim vou marchando sem nada temer, mesmo que a vida seja como ferro. O meu alvo é Cristo, meu Senhor amado. Ele perdoou todos os meus pecados e me transformou cidadão do céu. Cidadão do céu, agora eu sou, pois já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador. Cidadão do céu, eu sempre serei, pois já sou remido no sangue vertido de Cristo, meu Rei. Cidadão do céu, agora eu sou, pois já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador. Cidadão do céu, eu sempre serei, pois já sou remido no sangue vertido